Ele é o herói mais poderoso de todo mundo, o primeiro sucesso do Projeto Odessa, capaz de destruir um avião com um simples sopro. Mas quiseram os rumos do destino que ele não seguisse o caminho heróico e sim um caminho muito mais destrutivo. Hoje é dia da gente falar da origem do Homelander, da história completa deste que é o grande vilão de The Boys e de como tudo o que aconteceu no passado dele, na infância dele, levou ele a se tornar o que ele é hoje e como também tudo isso poderia ter sido evitado. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar da história completa do Capitão Pátria, o Homelander. Vou começar a falar sobre isso, sempre bom reforçar que é a história da série que a gente tem, da origem dele. Nascimento, primeira missão e como tudo foi levando ele a se tornar o que ele é hoje. Como tudo foi levando ele a se tornar muito diferente quando a gente pega o Homelander da primeira temporada e o Homelander desta temporada final. Bom, chega de enrolação, então bora começar com o nascimento, com a concepção dele. A VOT começou a criar esses heróis com composto V há muito tempo. Só que no final da década de 60, a VOT começou um projeto secreto, o Projeto Odessa, que visava criar sups com poderes basicamente divinos. Os sups que seriam superiores a todos os outros heróis eles já tinham criados na sorte no composto V. Este Projeto Odessa teve dois sucessos ao longo de toda a sua existência. O primeiro deles, o Homelander. O segundo é a Marie Monroe, mas a gente fala dela em um outro vídeo depois. O Homelander ele é resultado da união do material genético do Soldier Boy com uma garota que a VOT simplesmente pagou $2.000 para servir de barriga de aluguel. Há uma teoria de que material genético da Stormfront também pode ter sido usado nesse processo, mas é algo que a VOT não confirmou, que a gente segue como teoria e que talvez seja mostrado em VOT Rising, então não vamos falar disso aqui nesse vídeo, vamos considerar apenas a versão que a gente tem até hoje. A combinação do material genético do Soldier Boy em uma garota que a VOT pegou na rua, pagou $2.000 para que servisse de barriga de aluguel. E na quarta temporada nós temos a descrição de como rolou o nascimento dele. É dito por uma das babás ali que criou o Homelander desde o comecinho, quando ele era bebê, uma das enfermeiras que estava na situação, que ele, desde o começo, desde seu nascimento, desde antes de sair da barriga de sua mãe, ele já demonstrou os seus poderes, ele não teve que passar por um despertar nem nada do tipo. A Marie teve um despertar, o Homelander não. Então a enfermeira ela diz pra ele que ele rasgou ela e ainda preso no cordão umbilical, ele se ergueu como se fosse realmente um alienígena ou uma espécie de divindade. Então ele matou a mãe dele no momento do parto, abrindo passagem para sair ele próprio da barriga, e neste processo ele também matou um médico e alguns enfermeiros que estavam ali no lugar. E agora é hora da gente falar da infância dele, porque hoje a gente não vai só contar essa história de fato. A gente vai entender ele, a gente vai mergulhar fundo na psicologia, nos traumas, na infância roubada de um ser humano ou algo que tentaram transformar num ser humano. E vocês vão sair daqui com a certeza de que Homelander nem sempre foi um monstro, mas com o tempo ele foi transformado em um. Antes de existir o Homelander existia um bebê sem nome, sem família, sem abraço, só tubos, seringas e câmeras de monitoramento. Seu nome real é John, não tem sobrenome porque sobrenome é coisa de família. E família é exatamente o que a VOT International nunca quis que ele tivesse. A VOT, ela não criou o John com afeto, com figuras paternas e maternas, propositalmente. Não é que eles foram inocentes e achavam que isso não era importante. Não, eles contrataram psicólogos do mundo inteiro para criar o John com uma dependência emocional que fizesse com que a VOT tivesse um controle sobre ele. Só que a VOT acabou perdendo o controle disso em um certo momento que a gente viu ao longo da série. Em determinado momento, no começo, ele tinha uma dependência emocional, fazia com que ele obedecesse determinadas pessoas, determinados comandos através de algumas validações emocionais. Para falar da infância roubada, imagina você crescer num quarto branco, cercado por câmeras, vidros e cientistas te observando, sem pai, sem mãe, sem irmão, avô ou qualquer tipo de figura que possa ter uma relação emotiva mais próxima com você. Imagina crescer num mundo sem janelas, sem amigos e sem nada disso para te acalmar quando você tem um pesadelo. Essa é a vida que o John teve. A VOT colocou ele sob os cuidados de cientistas e enfermeiras, pessoas treinadas para monitorá-lo, não para amá-lo. O contato físico era limitado e extremamente calculado. Abraços não faziam parte do protocolo e o afeto era considerado uma variável de risco, porque podia tornar o ativo emocional demais, emotivo demais e difícil de ser controlado. Se o Homelander tivesse crescido com uma figura paterna, materna que seja, ele teria alguns princípios que não foram dados a ele justamente porque também a VOT queria alguém sem uma moral para decidir, definir o que faria, como agiria. A VOT queria alguém
fácil de manipular em todos os sentidos, pro bem ou pro mal. Homelander tinha que ser o que a VOT quisesse que ele fosse no momento que a VOT precisasse dele. E se você cria um herói também com pais presentes, talvez ele acabe tendo sim uma ética diferente, alguns princípios morais que não permitiriam fazer tudo o que a VOT sempre quis que ele fizesse, que poderiam fazer com que ele se rebelasse pro lado positivo, por exemplo. Se a VOT quisesse apagar algum arquivo humano, digamos assim, e ele falasse, não acho isso certo só por conta disso, então ele não poderia ter nenhum princípio moral. E a gente entra na teoria do apego da psicologia do nosso mundo real. Teoria feita pelo John Bowlby, um psicólogo também do mundo real, que mostra que seres humanos têm uma necessidade biológica fundamental de criar vínculos emocionais seguros, especialmente na infância. Quando isso não acontece, a criança não tem uma figura de apego consciente, amorosa e presente. O desenvolvimento emocional é comprometido de formas profundas e duradouras. No caso do Homelander, permanente. A neurociência nos diz sobre crianças que tiveram essa formação que o John teve, essa criação que o John teve, é que elas desenvolvem o que a gente chama de apego desorganizado, uma combinação de desejo intenso de proximidade com terror da rejeição. Elas, ao mesmo tempo que anseiam por amor, elas sabotam qualquer relação pelo mínimo sinal de que isso pode estar ameaçado. Então, o mínimo do mínimo sinal de rejeição que o Homelander sentir, ele já vai acabar tendo aquilo como o recado máximo que ele precisa de que aquela pessoa vai virar as costas pra ele, e ele vai impedir isso de acontecer virando as costas antes, ou no caso do Homelander, com todo o poder que ele tem, matando essa pessoa antes. Algo que tem o grau elevado no caso do Homelander, porque ele é capaz de ouvir batimentos, de saber quando a pessoa está nervosa, de saber quando a pessoa está mentindo e coisas desse tipo. Então essa paranoia que é gerada em qualquer criança que tenha esse tipo de infância, ela é elevada no Homelander graças às coisas que ele pode fazer e que ele pode identificar em cada ser humano. Por mais que o Homelander seja um herói fictício e muita gente acha que ele atualmente é só uma paródia de um certo presidente que a gente tem no mundo real, é um dos personagens mais precisos psicologicamente falando da televisão moderna. Os criadores de The Boys fizeram realmente o dever de casa e o resultado é um personagem que encarna quase que clinicamente 3 grandes condições da psicologia que se sobrepõem: o transtorno de personalidade narcisista, o transtorno de estresse pós-traumático e o desenvolvimento moral comprometido. Vou começar falando pelo narcisista, que é alguém que quase todo mundo já conviveu em algum momento da vida. Homelander precisa de admiração de forma compulsiva, não é vaidade, é sobrevivência psicológica. Quando as pessoas param de aplaudi-lo, quando a aprovação some, ele literalmente se desestabiliza, entra em pânico e fica completamente irracional. Transtorno de personalidade narcisista no complexo clínico frequentemente tem raízes em infâncias marcadas por falta do amor genuíno. A criança aprende que só é válida quando performa. Ela precisa de validação a todo tempo para acreditar que aquele carinho que ela está recebendo é realmente genuíno. Ela não pode receber um carinho sem ter feito nada para merecer aquilo. Quando você é bom o suficiente, forte o suficiente, especial o suficiente, o amor que recebe é sempre condicional. Então ela constrói uma fachada grandiosa para proteger o interior, que sempre se sente vazio. E a VOT fez exatamente isso com o John, com o Homelander na infância dele. Ele só recebia certo afeto, certos presentes quando ele era criança, presentes físicos ou presentes de realmente abraço e tudo mais, quando ele agradava os cientistas tendo resultados estatísticos, quando ele voava um pouco mais alto, quando ele resistia um pouco mais a certos ataques, quando a visão de raio laser dele ficava mais poderosa. Era sempre condicionado a um resultado bom em um teste que era feito a ele. Ele nunca recebeu um carinho gratuito. Ele nunca recebeu uma demonstração de afeto sem ter feito nada para merecer isso. O John, como pessoa, ele é basicamente invisível. Ele não tem sonhos, necessidades, medos nem vulnerabilidade. Agora vamos falar do transtorno de estresse pós-traumático. O isolamento prolongado que Homelander sofreu na infância é clinicamente uma forma de abuso, privação afetiva e deixa marcas neurológicas reais. As mesmas estruturas cerebrais associadas ao estresse pós-traumático são afetados por traumas relacionais precoces. E é por isso que ele reage de forma tão desproporcional a pequenas rejeições. Para o cérebro traumatizado, uma pequena rejeição não é uma pequena rejeição. É uma confirmação catastrófica de que você nunca foi nem será amado.
O sistema nervoso entra em um modo de sobrevivência. E agora a gente chega no terceiro ponto, que é o desenvolvimento moral comprometido. Existe uma janela crítica no desenvolvimento infantil, onde a criança aprende a ter empatia, aprende que outras pessoas também sentem dor, aprende que as suas ações têm consequências reais para seres também reais. John nunca teve essa janela corretamente explorada. As outras pessoas para ele sempre foram instrumentos de aprovação, medo e utilidade, nunca sujeitos com experiências internas tão válidas quanto as suas. Para ele, aquelas pessoas não tinham uma vida fora do laboratório, ele nunca pôde ver, ele nunca pôde sentir nada desse tipo também. Então, ele só via elas como os instrumentos que elas também viam ele. Um adulto com o poder de um deus e maturidade emocional de uma criança de 5 anos que nunca aprendeu que o mundo não gira em torno dele. A ascensão de John para Homelander. Quando a VOT entendeu que o John estava pronto para se tornar um herói, eles lançaram não uma pessoa, não um super-herói, mas sim um produto. O nome Homelander, o penteado, o traje, a forma de agir, tudo foi pensado por uma equipe de marketing e ele era apenas a personificação de todas aquelas vontades, aqueles desejos. Ele fazia tudo o que era mandado para ele fazer. O sorriso era ensaiado e até a família de origem dele era falsa. E aqui tá a ironia cruel. O Homelander foi fabricado para representar o melhor da humanidade, coragem, bondade, sacrifício, por uma corporação que nunca demonstrou nem conheceu nenhum desses valores para o próprio homem por trás do uniforme. Mas algo interessante aconteceu quando John se torna Homelander. As pessoas de fato o amaram. Pela primeira vez na vida haviam aplausos, admiração, rostos sorridentes apontando para ele. Para uma criança que cresceu em isolamento total, faminta por qualquer forma de conexão, isso foi avassalador. E não foi empoderamento, foi vício. A aprovação do público se tornou uma droga para o Homelander, que sempre queria mais, que sempre precisava de mais. E as doses também tinham que ser cada vez maiores para fazer efeito. E aí nós temos um momento ápice aqui da mudança em relação ao personagem, quando a gente vê o que de fato é o Homelander, porque quando começa a série a gente achava que ele realmente era a versão Superman daquele universo. E é a cena do avião, que é explicada depois que vocês entendem todos esses conceitos psicológicos que eu trouxe aqui, ela começa a fazer muito mais sentido. Quando o Homelander vê que ele iria falhar na missão de salvar todo mundo do avião, ele decide não deixar ninguém vivo, para que nenhuma pessoa dali possa vê-lo como um fracasso em potencial. Então ele lá com a Maeve, eles veem que eles não conseguiriam parar o avião no ar, que eles quebrariam as asas, o avião ia cair de qualquer jeito, e que daria para tirar uma pessoa de cada vez, só que não daria tempo de tirar todo mundo, então teriam mortes nesse processo. Ele não queria ser visto como alguém falho a este ponto, não queria que as pessoas ali o vissem com um aspecto humano, com um aspecto de um herói que não é capaz de fazer tudo. Então por isso ele decide falar que não chegou a tempo e que o avião simplesmente caiu e todo mundo ali dentro morreu. Quando a Maeve sugere de salvar apenas uma mãe e a criancinha, ele fala não, porque elas vão saber a verdade. Então ele não deixa ninguém sair de lá vivo. E aqui nós temos um paralelo direto com a primeira missão dele no set. Essa missão é mostrada na animação The Boys Diabolical, que faz parte dessa cronologia aqui do universo de The Boys que a gente está vendo, e mostra quando ele entrou pro Seven, ele teve a sua apresentação um pouco ofuscada pelo Noir, ele cria uma sensação de rivalidade com o Noir, que já era um herói veterano, e eles dois vão juntos na primeira missão. Homelander ele invade um local onde tem criminosos fazendo pessoas como refém, e o que ele faz? Ele começa agindo de fato como um herói. Ele tenta fazer o pessoal não atirar, ele fala para as pessoas que a violência não leva a nada, e ele tá sendo ali sincero. Ele de novo tem a chance de ser o herói que sempre esperaram que ele fosse. O problema do Homelander é quando as coisas não saem do jeito dele, e aí vai virando uma bola de neve cada vez maior e cada vez mais insustentável. O começo de tudo foi aqui. E aqui é interessante, porque a gente vai vendo que neste momento, tudo aquilo que ele passou na infância ainda poderia ter sido evitado. Ainda poderia ter um impacto menor nele, mas as coisas dão errado. E aí, tudo isso vai validando um comportamento perigoso dele que chegou no momento de ser insustentável que a gente está vendo nessa quinta temporada. O que acontece é que depois que ele entorta as armas dos bandidos, um dos bandidos pega essa arma e aponta para um dos reféns. Homelander ele passou em todos eles, entortou todas as armas e jogou no chão. Um dos bandidos ali pega uma das armas e coloca na cabeça do refém e o Homelander fala: essa arma tá travada, você não vai conseguir atirar. Aí ele, mas se eu apertar o gatilho a arma explode e o cara morre, o refém morre. E o Homelander fica tipo, mano, não faz isso, não sei o que. E aí ele, inocente e ainda um herói inexperiente, ele usa a visão de raio laser dele pra esquentar a arma, pra explodir a arma. Só que a arma ela tava enrolada e a explosão dela com o refém aqui perto faz com que a cabeça do refém exploda também. Né? E aí nesse momento as pessoas ali ficam em choque. Ele não queria nem matar os bandidos quando ele chega. Ele fala,
vocês se rendam, entreguem as suas armas, e eu vou até falar pra vocês lá pro pessoal pegar leve com vocês, tal, ninguém precisa se machucar nessa situação. Só que aí depois desse momento, um refém estava morto e um bandido estava com a mão amputada, a mão também explodiu, que era a mão que estava segurando a arma. E aí, uma das outras que tava ali de bandido também, ela começa a xingar, falar que o Homelander era um monstro e tal, não sei o que. O Homelander manda ela calar a boca, só que ele segura a boca dela tão forte que ele rasga a mandíbula. E aí, tanto os reféns quanto os bandidos sobreviventes, eles ficam assim, meu Deus, você é um monstro, você é um perigo, você é assustador, e não sei o que, e ficam com medo dele, ao invés de vê-lo como uma potencial salvação. O Homelander faz o quê? Enquanto ele tá lá pedindo calma pras pessoas, falando que não é ele o vilão, são os bandidos, a gente vai vendo flashes na cabeça dele. E ele tá tipo super nervoso, falando meio que de olhos fechados assim. Quando ele abre os olhos, a gente vê que os flashes que a gente tava vendo era ele agindo de forma irracional. Quando as coisas não saem como ele quer, ele age de maneira irracional. E tava todo mundo morto ali dentro. Refém, bandido, todo mundo. Com exceção de uma mulher. E aí nesse momento que a mulher tá lá implorando pela vida dela, o Homelander tá meio assustado, ainda sem saber o que fazer, chega o Noir. Homelander olha o Noir e fala, ah, você vai me dedurar pra voz pra eu perder toda a moral que eu tenho lá dentro. E ele tenta atacar o Noir. Nisso, o Noir sai fugindo lá, correndo e pede pra ele esperar, tal, que não era isso, o Noir não falava, né? E aí o Noir, ele gera uma explosão para fazer com que todas aquelas mortes pareçam culpa da explosão. Pareça com que o Homelander não conseguiu chegar a tempo para salvar aquelas pessoas e elas morreram por outras situações. E neste momento, a mulher que tinha sobrevivido, ela ainda segue ali viva, rastejando. O Homelander olha para ela assustado, o Noir chega e mata essa mulher. E nesse momento, o Homelander vê que o Noir estava do lado dele, só que também ele tem uma validação perigosa. Ele vê que tudo que ele fizer vai ter alguém atrás dele para consertar, que não terão consequências reais. E ele vê que o preço daquelas vidas foi nenhum. Não levou nenhum dano para a imagem dele e também não levou nenhum dano para a consciência dele. Uma consciência que foi trabalhada para ser totalmente fria e sem nenhuma empatia. E aí nisso a gente tem as temporadas carregando ações desse tipo do Homelander, com ele tentando parecer bom, enquanto encobre as coisas ruins que ele faz e deixando o mundo meio sem saber o que de fato ele é. Desde o primeiro momento ele queria ser um herói e a única coisa que ele precisava fazer é ser um herói. O Superman às vezes comete erros, mas a essência dele não permite que as pessoas vejam ele como vilão. Ele é o símbolo de esperança, que mesmo quando é odiado pelo povo, resiste e mostra para as pessoas que ele está ali para fazer o bem delas. Isso nunca passou pela cabeça do Homelander porque ele não teve pai, ele não teve mãe para mostrar este lado potencial de se agir. A gente sabe que a Starlight nem sempre salvou todo mundo, que a Maeve nem sempre salvou todo mundo, mas elas não colocam medo nas pessoas como o Homelander coloca, e ele foi perdendo a mão ao longo do tempo. Até que chega um momento, na terceira temporada, quando ele tá ali com o Ryan, tentando meio que ser um pai de fato pro Ryan, um pai que ele não teve, então ele não sabe como agir. Uma pessoa joga uma lata no Ryan, ele mata essa pessoa na frente de todo mundo e as outras pessoas aplaudem isso. Esse é o momento mais assustador da série em termos dessa construção do vilão, porque mostra o que acontece quando o vício em aprovação encontra uma base disposta a aprovar qualquer coisa. Ele não fica aliviado, ele fica faminto por mais. Agora ele tem toda a validação que ele precisa, não do Noir que vai passar um pano, mas de pessoas que o aceitam do jeito que ele é. Agora ele acha que ele pode fazer isso em todo lugar, quando alguém o questionar, quando alguém o contrariar. Nós chegamos no colapso quando a máscara não aguenta mais. Uma das adições mais geniais da série em relação aos quadrinhos é mostrar o Homelander em um colapso privado. Quando ele tá sozinho, ele chora, ele é frágil, ele busca por algum tipo de aprovação, ele demonstra todas as fragilidades dele, ele guarda os pelinhos brancos dele ali pra ele mostrar que ele tá envelhecendo, tudo aquilo que o assusta, aquela capa que ele não mostra pra mais ninguém, ele deixa transparecer quando tá sozinho. Ele fala com o próprio reflexo como se fosse outra pessoa, e aqui a série toca em algo clinicamente real, a dissociação, a sensação de não habitar o próprio corpo, de ser ao mesmo tempo o carrasco e a vítima. Homelander que o mundo vê é uma performance cuidadosamente mantida. Homelander real é uma criança aterrorizada presa dentro de um corpo invulnerável. E talvez o detalhe mais revelador de toda a série é o leite. Sempre que o Homelander está no limite emocional, ele busca o leite, um gesto de regressão infantil, inconscientemente buscando o conforto materno que ele nunca teve. É um detalhe pequeno, mas é extremamente preciso do ponto de vista psicológico. Aquele homem nunca superou os primeiros anos de vida, os anos mais traumáticos que ele teve em toda a história. E nós chegamos nas relações que o Homelander tem, começando com a Steel. Ela foi por anos a figura materna que ele nunca teve e ele sabia disso.
A dinâmica entre os dois é simultaneamente poderosa e infantil. Ele buscava a aprovação dela como uma criança que busca a validação da mãe. Quando ela o traiu, quando demonstrou que a lealdade era apenas um instrumento, a destruição que se seguiu foi o colapso de uma criança abandonada, não a frieza de um vilão calculista. E depois a gente tem a relação do Homelander com a Becca e com o Ryan. A Becca Butcher, a esposa do Billy Butcher, ela teve um filho com o Homelander e até hoje a série não explicou se ele realmente abusou dela ou se foi algo consensual. Eu acredito que por aquele estágio do Homelander ser um estágio que mantinha as aparências, uma época onde ele tentava manter essas aparências de bom moço, ele não faria aquilo com ela. E aquele foi um dos pontos que foi contribuindo para ele virar esse mal que ele é hoje. Ele sempre foi ruim por conta de tudo isso que a gente falou da origem dele, mas eu tenho pra mim, pelo que a série mostrou, principalmente nessa última temporada, que ele de fato teve uma relação consensual com ela, porque quando o Ryan questiona ele, é a única vez que o Homelander fica nervoso. O Ryan fala pra ele nessa segunda temporada: você agrediu minha mãe, você abusou da minha mãe. E ele ele começa a palpitar e o Ryan fala: você tá nervoso por quê? Porque o Ryan também consegue identificar os batimentos. E ali, talvez seja porque ele não está sendo compreendido no momento em que ele está tentando falar a verdade. O Homelander mentindo é um Homelander que se mantém calmo, porque é o que ele sempre fez. Desde o começo ele sempre passou uma imagem daquilo que ele não era. Este é o modus operandi dele, esse é o local onde ele se sente confortável. Quando ele fala a verdade e as pessoas não acreditam, ele fica nervoso, o coração dele acelera, e por isso que o Ryan estranhou. Então pra mim, não teve abuso do parte dele neste momento. O Homelander tem a chance de ter o que ele nunca teve, uma família de verdade. A Becca não quer contato com ele por mais que ele tente. E com o Ryan, ele não sabe como agir porque ele nunca teve um pai. Então quando ele tá lá ensinando o Ryan a usar os poderes e tudo mais, ele assusta o filho dele. E o filho dele começa a ter medo dele, que é tudo que ele não quer. E quando ele vai perdendo o eixo das coisas, ele começa a se desesperar de novo. E aí nós temos a última das relações mais importantes que foi apresentada nessa temporada. A gente tem com a Stormfront também, mas é algo um pouco mais superficial, até porque a gente não sabe se ela de fato era mãe dele ou não, e a gente não vai ter isso explorado porque falta um episódio pra série acabar. Talvez explorem isso na Invote Rising, só que ele não vai ter nem nascido ali, então para o personagem Homelander vai ser indiferente. Em relação ao Soldier Boy, ele, quando criança, via todos os filmes do Soldier Boy por considerar o Soldier Boy o único herói tão poderoso quanto ele, ou quase tão poderoso quanto ele. Ele idolatrava o Soldier Boy, que era o ídolo dele, e sem ele saber que o Soldier Boy era também o pai dele. Quando ele descobre que é o pai, ele fica extremamente feliz. De fato é alguém que ele admira, é alguém que ele respeita, é alguém que ele quer por perto. Mas é alguém que constantemente nega esse tipo de aprovação pra ele, e ele não tem o que fazer. Tanto que nesse último episódio, o penúltimo da série toda, quando o Soldier Boy fala que vai pra Bogotá, Homelander deixa. Ele fala, pode ir. Só que quando o Soldier Boy chama ele de filho e dá 3 tapinhas aqui, como se fosse realmente um pai, decepcionado, mas um pai, ele começa a chorar e ele fala, não posso deixar ele ir, eu preciso dele perto de mim. E aí ele dá um mata-leão e coloca o Soldier Boy em criogenia pela 1000ª vez. Só que foi isso, foi o gatilho de ter o pai por perto. Ele não conseguiu lidar com a possibilidade do pai dele negá-lo e ficar longe dele. E foi neste momento. Não é que ele sempre quis esperar o Soldier Boy passar pra dar o mata-leão. Não, foi quando o Soldier Boy dá os tapinhas e chama ele de filho. A gente tem isso com a Lenda também, que é o personagem do Paul Reiser. O personagem do Paul Reiser se abre com ele, tem empatia por ele e aconselha o Homelander como se fosse um pai falando com o filho, ou um avô falando com o filho, e o Homelander deixa ele viver. E a gente também teve isso com a Espoleta, Firecracker, porque quando ela se declara pra ele, ele sente que ela realmente o ama, que é um sentimento sincero ali, e ele fala pra ela, pode ir embora. Vai embora. Só que diferente do Paul Reiser, que realmente vazou, na hora que ele fala pode ir embora, o cara, ah é? Ele, vai embora, não fala mais nada, vai embora. Ele sai correndo. A Firecracker não. Ela tentou falar mais. E o Homelander, que neste momento da obra já tá com esse complexo de Deus, foi se sentindo humanizado de novo. Só que agora, ele passou do estágio de querer essa aprovação e de querer ser humanizado. Ele tá querendo ser idolatrado como um deus. E quando ele vê a Firecracker humanizando ele, quando ele se sente humano perto de todas as declarações que ele está fazendo, quando ele começa a gostar daquilo, como um humano gosta desse tipo de validação, ele mata ela. Então a gente tem, de novo, como essas relações interpessoais afetam o Homelander a todo momento. Até a relação dele com o Butcher, eu acho que ele vê o Butcher meio que como um irmão rival ali, que ele não quer matar nunca.
tá ligado? Uma coisa Batman-Coringa ali. E aí a gente chega com o impacto que o Homelander traz para o mundo real, que é uma pergunta que a série joga a todo tempo e que a maioria das pessoas, as pessoas que vão para esse lado, preferem não tentar responder, que é o porquê tantas pessoas do nosso mundo real admiram o Homelander genuinamente, tá? Isso é um perigo, mas isso é verdade, tem gente que realmente admira genuinamente. Por quê? O Homelander ressoa porque ele encarna algo que muita gente sente, mas tem vergonha de admitir. O desejo de poder absoluto numa sociedade que constantemente te faz sentir pequeno. O desejo de ser amado sem condição numa cultura onde tudo é transacional. A raiva de ter que fingir que tá tudo bem, quando de fato não está. Ele é o que acontece quando a sociedade cria condições de isolamento, de privação afetiva, de valorização de performance ao invés do indivíduo, do ser que está ali. As pessoas se veem mais como números do que de fato como seres. As pessoas, elas servem para as outras quando elas estão na mesma empresa, fazendo a empresa crescer e tudo mais. Quando elas chegam na casa dela, pouco importa. Nesse sentido, Homelander não é uma fantasia de poder, é um espelho bem desconfortável. A história do Homelander é, no fundo, a história de uma criança que nunca recebeu o que toda criança precisa receber. Ser vista, ser amada e ser suficiente. Quem vai ficar do seu lado quando você não puder dar nada em troca para essa pessoa? É isso que o Homelander nunca vai ter. Ele nunca vai ter ninguém do lado dele quando ele for completo inútil, né? Então é isso também que cria todo esse ser que ele é hoje. A Vought criou um deus, mas esqueceu de criar um ser humano ou ignorou o fato de que precisava ter um ser humano. E agora quem paga o preço é o mundo todo. A próxima vez que você assistir The Boys e sentir aquele frio na espinha quando o Homelander sorri, lembra dessa história. Lembra do menino que batia na janela e ninguém dava atenção. Porque monstros não nascem monstros, eles são fabricados. Se você chegou até aqui, esse vídeo fez você ter uma outra visão do Homelander, não passando um pano porque ele realmente é o vilão, curte aqui e também dá o hype up que ajuda bastante o canal. E se inscreve porque a gente vai começar a fazer mais desses vídeos de análise de personagem e da história completa de cada um deles. Aqui a gente abordou o nascimento, a infância, a primeira missão, o momento de chegada no set e como o Homelander se tornou o que ele é hoje. Como ele passou daquele cara que tentava ser o herói perfeito para aquele cara que agora quer que todos o idolatrem a qualquer custo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.